Bem-vindos a Memórias Guardadas, um mini documentário que revela a história preservada nos casarões antigos de Jaguari, no Rio Grande do Sul. Através da força do audiovisual, mergulhamos em um enredo que une imagens, narrações e depoimentos para trazer à vida o patrimônio cultural da cidade. Neste projeto, visitamos alguns desses casarões, explorando suas peculiaridades e revelando o que os torna tão importantes. Com depoimentos e histórias locais, convidamos você a conhecer, sentir e valorizar esses tesouros históricos, eternizando suas memórias para as futuras gerações. Meu nome é Geni Rosa Flores Guerra. Eu casei em 1970. Foi quando a gente começou a trabalhar mesmo. Tinha loja já quando eu casei, porque era do meu sogro, da minha cunhada. E aí depois o meu sogro faleceu e ficou meu marido ali e a minha cunhada. Então a gente dividia, né, um pouco nas parreiras, uns outros aqui na loja, mas chegou um ponto que a loja teve bastante movimento, a gente não conseguiu mais lidar com a parreira, né? Ele foi terminado em 41, que levaram um tempo, né, porque para todas essas pedras, essas coisas não foi fácil, né? As gurias começaram a sair, uma estudar de um lado, outra do outro, e a gente foi para Jaguari, né? Em 94 nós chegamos em Jaguari. Fiquei 25 anos aqui, depois que eu casei, mas a loja aqui ela já tinha, quando eu casei, ela já deveria ter quase uns 50 anos, eu acho já, porque era do meu sogro, depois foi do meu marido. Olha, a nossa loja aqui era de tudo. Tecido, secos e molhados, que a gente trabalhava, fogão, remédio, máquina de costura, a gente tinha vários itens que a gente trabalhava, né? Confecção também bastante, que ali a capela era um açougue, que a gente tinha açougue aqui também. Minhas filhas eram, mãe, vamos derrubar aquele açougue horrível lá. Eu disse, não, vamos fazer uma capela. Aí eu peguei a mesa do açougue, eu coloquei na frente da capela. Então aquela pedra redonda que tem na frente da capela era a mesa do açougue. A família do meu marido, eles eram assim, quase que não se encontravam. Mas cada vez que o meu marido fazia aniversário, eu fazia um almoço para todos. Fazia questão que todos os irmãos estivessem ali, né? É a coisa que mais me marcou até hoje, eu acho que esse encontro de família. Era muito bom. Eu preservo isso como uma relíquia, essas pessoas me trazem as coisas aqui, eu fico feliz, porque eu acho assim, ó, eu não vou cuidar só o que é meu, eu vou cuidar o que é dos outros também. Então, para mim, é legal, né? Para eles também, porque sabe que o que eles trouxerem ali tá preservadinho, né? Se uma hora eles quiserem tirar, é deles, né? Vão tirar. Eu acho assim, ó, que as pessoas acham que tudo que é velho não presta, mas tem para pessoas que presta. Então eu acho assim que as pessoas têm que ter um conhecimento para ver como é que era o passado, o sacrifício que era, né? Eu acho assim, o mais eu me preocupo se um dia eu não puder mais. Claro que a gente sabe que um dia a gente não vai poder, né? Mas eu não quero que acabem com isso. Porque pode passar de um para o outro e vão indo. Que eles possam assim dizer, olha, isso aqui foi da minha avó, aquele lá, né? Foi do fulano, que hoje já não existe, mas está aqui preservado. Eu acho que é isso que eu
quero que eu fique para minha família, para meus netos, meus bisnetos. Eu sou Viliane Sonza Pinto, sou moradora do Chapadão, de Jaguari, e nasci e me criei aqui e sou descendente dos italianos que vieram colonizar o Chapadão. Vamos falar sobre a Igreja Nossa Senhora de Monte Ibérico, onde foram eles que trouxeram a imagem e fundaram essa igreja aqui na nossa localidade. A primeira igreja que foi construída foi em 1890, porque eles chegaram aqui em 1889. A primeira coisa que eles fizeram foi construir uma igreja de madeira que fica em frente à atual e aonde que eles se encontravam para rezar o terço, para matar a saudade de onde que eles vinham. E com o passar do tempo foi aumentando a família, falou que queria ter que ser uma igreja maior, aí eles construíram esta que está agora lá por meados de 1920 e em 1932 foi que foi terminada, onde que ela foi pintada, todas as imagens que tem dentro dela foram pintadas por um pintor da Itália, Vicente Vitiviti, o mesmo que pintou a matriz de Jaguari. O primeiro terreno na outro lado da estrada foi o Constante Sonza, foi que doou o terreno. E depois, para se construir essa aí, foi Bortolo Sonza, que é filho do Constante, que doou 1 hectare de terra para fazer a igreja e para construir a canônica e a casinha que faziam festas na época. Na igreja fazia tudo, era casamento, era batizado, era primeira comunhão, era tudo que envolvia a catequese, né, para fazer a primeira comunhão. Tudo que envolvia a religião aí. E também era a escola. A primeira escola que teve aqui na comunidade era na canônica do padre, ali que a gente diz, né? E ali davam aula, eram tudo dirigidas pelos padres. É um pouco triste, né? Porque está vendo ela se deteriorar e a gente lembra lá da nossa infância que a gente foi batizado, a gente fez a minha primeira comunhão, foi 12 anos catequista aí nessa igreja. Depois, em 82, que foi inaugurada a outra, e aí ela ficou aí de lado. E eu penso, não tem como a comunidade arrumar, abraçar essa causa, porque é tombado e ninguém pode mexer. Sim, hoje ela é muito visitada como ruína e o pessoal utiliza muito no turismo, para ver essas coisas antigas, e também o pessoal vem fazer book de fotos para casamento, 15 anos de grávida e final. Fotos, enfim, ficam muito lindas as fotos. Sim, ela tem uma história e tem muita gente que vem pesquisar e vem ver, estão analisando até as pedras aí. Porque as pedras são inteiriças, né? Não são... E como? E a gente se pergunta como que eles levantaram. Com o que na época não tinha. Guincho, não tinha nada disso. Tudo à mão. E foi a própria comunidade que construiu essa igreja. Aos poucos foram construindo. Esculpiram as pedras e construíram. Não se sabe o certo quantos anos levaram, mas apesar de estar em ruínas, ela é muito importante para a comunidade, não só para a gente, porque a maioria das pessoas que moram aqui ainda são oriundos daqueles... Tem umas quantas famílias que vieram, que ainda tem os descendentes aqui, né? E é muito importante assim a gente ver, a gente entrar ali, olhar aquela pintura, a gente lembrar do que eu fui batizada ali, eu fiz a minha primeira comunhão aí, e ali assim é muito importante para a gente visitar, para a gente relembrar o que foi para a vida nossa, né, e minha principalmente. Tudo é um marco na vida. Bom,
eu sou João Alberto Minucci, sou neto do João Prior Minucci, que era meu avô, e bisneto do Carlos, que era meu bisavô, o que fundou, que fez essa casa, né? Quando eles vieram da Itália, eles não fizeram essa casa aqui. Eles tinham outra casa num local mais afastado daqui, mais perto, que era uma casinha de madeira, né? E depois, com o tempo, em 1909, eles, com os irmãos dele, o Carlos, o irmão deles e mais a esposa, fizeram essa casa aqui para reunir a família deles todas aqui, né? E aí todos se criaram aqui. Os irmãos do meu bisavô, o meu bisavô, aí os filhos deles também casaram e se criaram aqui, fizeram os netos e aí foi indo, né? E hoje eu estou aqui, é o único que está aqui, eu e minha esposa, né? A família Minucci, né? Minucci. Antigamente ele dizia Minuso, Minucci, e aí se confunde muito nessa palavra aí, né? Uns é com Z, outro é com S, outro com C, mas na verdade é todos os mesmos, né? Eu nasci em 62, né? Daí eu me criei aqui, né? Depois eu fui embora, eu fiquei 10 anos fora, né? Depois em 81 voltei de volta para cá, né? E aí eu fiquei cuidando aqui, porque o meu pai já estava com problema de doença e coisa, né? Então eu fiquei no lugar dele, assumi aqui a casa. Andei dando uma reformada nela, conservando ela, para ela se sustentar, né? E uma coisa que eu gosto de trabalhar aqui, a gente gosta de continuar o que era da família, né? E a gente produz, nós temos parreira, produz vinho, a gente entrega uva na cooperativa e seguimos, né? Fazendo o que eles faziam, né? A mesma coisa. Então aí houve a necessidade de dar uma reforma nela também, conservar, né? Na verdade conservar, porque ela ficou do mesmo jeito que ela era, a casa, principalmente por fora. Por dentro a gente mudou um pouco, mas por fora ela continua com a mesma, como ela era antes, né? Aqui viveu mais de 30 pessoas nessa casa aqui, com certeza. Então, desses 30, com certeza já ficou uns 50, 60. Tem muita história aqui, né? Me lembro quando eu era pequeno, a gente rezava terço aqui, uma noite numa casa, uma noite era noutra. Era assim que funcionava antigamente, né? Agora não tem mais essas coisas, né? Mas tinha, né? Essa foto aqui que eu te mostrei, aqui tem o Carlos, que é o meu bisavô. Quando eles construíram essa casa aqui, eles vieram todos na frente da casa e tiraram essa foto. E aqui está o Carlos, ele está com um bule aqui, diz que era de vinho, não sei se é verdade. Todos viveram aqui até falecer, vamos dizer assim. Uns casaram, saíram, foram embora, mas se criaram aqui, né? Todos nessa casa. Né? Na verdade aqui, na época desde o meu bisavô, né, se plantou parreira, né. Aqui a primeira coisa que os italianos vieram para cá, eles plantaram uns pés de parreira. Isso foi a primeira coisa que eles fizeram, né. Eu tenho um pé de parreira ali que tem mais de 120 anos. Tem aí, tem 2 pés aí, que foi na época do meu bisavô ainda que foi plantado. Então aí até hoje. Então eles produziam sempre o vinho deles, né. A produzir para consumo próprio, né? E até hoje a gente mantém essa tradição. Aí passou para o meu avô, para o meu pai e agora eu também. A gente produz um pouquinho de vinho para consumo próprio, ou vende algum litrinho para alguém, um amigo, um outro, né? E entrega o restante da uva na cooperativa, né? A produção da uva vai quase toda para a cooperativa São José, né? Mas a gente se manteve sempre essa tradição de produzir um vinho aqui na casa mesmo, como todos quase aqui do Chapadão, vamos dizer assim, da localidade, produz o seu pouquinho de vinho, mas produz. A gente não abre para visitações porque a gente não tem tempo para isso, né? Só eu e a minha esposa aqui, a gente está sempre envolvido aqui ou ali, né? Então chega alguém aqui, quando vê não tem ninguém aqui, e aí fica difícil, né? Se alguém quiser vir aqui, tirar uma foto da casa, olhar a parte externa, né? Não tem problema nenhum, né? Eu gostaria muito que pelo menos um dos meus filhos, né? Que eu tenho 3 filhos, né? Continuasse vivendo aqui, né? Nessa casa, para não deixar ela, vamos dizer assim, e se destruir, né? Como está acontecendo com muitas aí,
até para continuar a história da nossa família, né? Porque senão vai acabar por se perder tudo, né? Acabou a casa aqui, acabou a história, vamos dizer, da família, porque é ela que está marcando ainda a nossa existência, né? Que começou por aqui, né? Desde os mais antigos, né? E até os que vão continuar cuidando dela. E acho muito importante que alguém faça isso. E eu tenho certeza que um dos meus filhos, um deles, eles vão cuidar disso, que eu cobro deles disso, né? E tenho certeza que eles não vão deixar se perder. Meu nome é Elisandra Vencato Sonza, sou bisneta de Bortolo e Assunta Sonza, os quais construíram essa casa em 1930, juntamente com seus filhos. Essa casa, ela tem todo um legado, onde Bortolo, com seus 11 filhos, construíram todo esse casarão. Então, ela tem uma importância muito grande para toda a nossa família, porque cada um dos filhos, cada um deles tem um pedacinho aqui deles aqui dentro dessa casa. Então, ela tem um significado muito grande. Essa casa é localizada, né, no Chapadão. Foram um dos primeiros imigrantes que chegaram aqui e uma das primeiras casas a serem construídas juntamente com a nossa igreja ali de cima, né? Essa casa sempre foi uma casa cheia de vida. O fato dele ter 11 filhos, né, Bortolo ter 11 filhos, era sempre cheio de gente isso aqui. Além disso, não existia na época, não tinha o clube e nem a igreja. Então, todos os filós, os encontros das famílias aqui do Chapadão eram feitos aqui nessa casa. Estava sempre lotado de gente, principalmente nos finais de semana, né? Então, era uma festa, era uma verdadeira festa. Além disso, também as professoras que vinham dar aula depois, no coleginho aqui, não tinham onde ficar. Daí, também vinham fazer as refeições aqui e posavam aqui, porque também não tinham onde ficar. Realmente, ela sempre foi muito acolhedora com muita gente aqui. Ela tem 94 anos, bem antiga, de 1930. Essa arquitetura, né, as pedras, todas elas foram construídas por eles, né, e na época não tinha cimento, ou era muito caro, a gente não sabe direito, assim, a gente só ouve as histórias, né. Ela é toda no meio, ela é com barro e rebocadas por dentro, por fora não. Aí que a gente viu que o reboco dela é com barro. O principal motivo de preservar isso aqui é preservar a história da família, que eu acho que aqui tem uma história muito grande, tem um legado muito grande. E a gente é eternamente grato a eles, principalmente ao Bortolo, né? E todos os seus filhos que cruzaram por aqui, especialmente o meu avô, que ficou morando aqui, Arthur e Thalita. E depois meu pai e minha mãe ficaram, então, morando aqui também. E agora, eu e o meu esposo voltamos para cá para dar vida novamente a esse casarão. A importância dessa casa é esse legado família. Acho que a gente está falando bastante em família, né? E eu acho que essa casa, ela representa família, representa união, ela representa alegria, festa, aquela coisa do italiano, né? De estar todo mundo junto, de estar brincando, se divertindo, de comendo, principalmente, né? Então, eu acho que é isso. O legado que eu quero deixar é que as pessoas que vêm aqui se sintam como se estivessem na casa da sua avó. Que eles venham aqui, que vão comer aquela comida com gosto de vó, ver como as coisas eram lá atrás
que muitas pessoas, eu ainda, né, conheço essas histórias e tal, mas meus filhos e os filhos dos meus filhos, talvez se a gente não deixar isso gravado, deixar isso registrado, né, não tem como saber, né? Então, desde que eles chegaram aqui, foi tudo muito difícil, né? E mesmo assim, eles construíram tudo que construíram. Então, a gente honrar, principalmente honrar isso que eles nos deixaram. A ideia de voltar para essa casa era de dar vida novamente a essa casa, porque ela ficou muito tempo fechada e a gente queria ver isso aqui cheio de gente de novo. Então veio a ideia de ter uma pousada ou um restaurante, que daí com o tempo a gente foi vendo que aqui nasceu o risoto do Chapadão, né, com a receita da tia Marieta. Aqui as cucas, né, daqui do Chapadão com a receita dela, que todo mundo adorava nos bailes e nas festas. Tem tudo a ver com a culinária, com as festas, com tudo. E aí foi onde a gente começou, então, trazendo para essa casa essa inovação de ter um restaurante italiano aqui. É isso que hoje a gente quer passar para cada pessoa que vem aqui. E a gente quer que muitas pessoas venham aqui e sintam isso, que cada um vem aqui e sente, né? Porque a gente conversa e todo mundo quer contar, quer saber a história, a gente conta a história e as pessoas fazem questão de saber o que aconteceu em cada canto dessa casa. Todo domingo a gente faz isso. As pessoas vêm e a gente conversa, a gente bate papo e conta toda essa história dessa família.